O Brasil nunca precisou comprar energia para Roraima da Venezuela, fazendo disso uma pensão de 200 milhões de reais por quase 20 anos. Porque a Petrobras já tinha descoberto uma reserva importantíssima. Porém, naquela época, falaram que era no lugar errado. Mentira. Em 78, na Bacia Amazônica, eles descobriram lá o Campo Juruá, que ficava a 725 quilômetros de Manaus. Depois, ali em 1989, se descobre o segundo campo um pouco mais próximo, ali de Manaus, 210 quilômetros. É o Campo Azulão. Isso dava total autonomia para o estado de Roraima ter energia, mas era muito importante os governos de Fernando Henrique e de Lula manter ali, continuar custeando o socialismo e o comunismo na América Latina. Então o que eles fizeram? Eles importaram a energia da Venezuela por quase 20 anos, pagando uma pensão de quase 200 milhões de reais anuais para a Venezuela. Mas isso era apenas mais um modo e estilo de continuar fazendo manutenção do socialismo aqui na América Latina. Roraima é complicado? É. Por que é complicado? Porque ele está no meio da floresta amazônica e faz parte da floresta amazônica. Ele é afastado dos outros estados e também tem a questão das reservas, das ONGs. Por ter uma população reduzida, na época tinha o quê? 300 mil pessoas, um pouco mais. Então deixava ali para fornecer energia através da termoelétrica, que é as usinas ali sustentada por diesel, por combustível. Então não era interessante fazer obra para atravessar ali as reservas, tinha um problema com o índio, entre outras brigas internacionais, aquela defesa ao índio que não deixava aquele pedaço ali desenvolver. Então veio o governo do Fernando Henrique Cardoso e o PT e me resolve fechar um contrato para fornecer energia, porque a esses moldes de obra e tudo mais, por causa desses problemas que impossibilitavam a gente ter uma autonomia de energia para Roraima, então ficava mais barato realmente importar a energia da Venezuela. Só que isso só fez o povo de Roraima sofrer. O Brasil ficava independente da Venezuela e era uma energia totalmente instável, passando ali por apagões, desfornecimento, sem qualquer explicação, mas custava muito caro para o governo brasileiro. E com a descoberta do pré-sal, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, decide dar prioridade e atenção para a extração da matéria aqui no Sudeste brasileiro. E como é que foi feito esse contrato entre a Eletronorte brasileira e a estatal venezuelana Corpoelec? Bom, a conta era paga dessa forma. 22% do contrato era pago pelos consumidores de energia venezuelana lá de Roraima. E os outros 78% era rachado entre todos os brasileiros. Ou seja, a população brasileira participou diretamente no financiamento do socialismo e comunismo na América Latina, você entendeu? É verdade isso daí. E aí, por meio de lei, em 2009, se consolida, né, esse contrato já no governo Lula, a Lei 12.111/2009, que trata sobre os serviços de energia elétricas nos sistemas isolados. Ou seja, já colocou uma pedra ali, não ia mexer mais e a pensão eterna ia ficar ali para o governo venezuelano, só que nós íamos continuar pagando uma conta, uma mesada de 200 milhões de reais anualmente. Só que começa a dar ruim para a Venezuela. E o acordo entre a Venezuela para fornecer energia importada para o estado de Roraima, entre o governo brasileiro, era vigente até 2021. Mas o que acontece? Venezuela ela para de fornecer, desligando a linha, né, de Guri, que é o complexo hidrelétrico em Puerto Ordaz, em 2018, 2019.
Isso faz com que o Ministério da Energia aqui no Brasil, ele passe a gastar em 2020 cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano na compra de 1 milhão de litros de diesel, mais o frete para transportar o combustível até as termoelétricas lá em Roraima, né? Mas por que a Venezuela para de fornecer? O Estado venezuelano ele nunca falou qual que foi os motivos na realidade. Só sei que em 2018, segundo a imprensa, a Venezuela ela cobra uma fatura de 30 milhões de dólares do governo brasileiro e dá ali 90 dias para o governo brasileiro pagar. Outra versão também que sai na imprensa é por causa da fuga dos venezuelanos, fugindo lá do regime, para Roraima, ali. Então ele faz isso de forma vingativa. Pode procurar isso na internet que vai ter essa versão também. Mas o que eu acredito é que o Estado venezuelano ele começa a quebrar mesmo e também começa a se vingar do Brasil, porque quando o Bolsonaro assume, ele resolve estar indo cortando os cordões umbilicais com os países socialistas parando de sustentar esses governos. E como que ele começa a fazer isso? Lá na questão de Roraima especificamente. Em 2018 tem um leilão da Petrobras e ele vende os 2 campos lá de petróleo e gás para uma empresa aqui no Brasil. Agora entra em cena Messias. Ele não vem do céu, mas ele vem das urnas. É agora que o Brasil se mostra grande, autossuficiente, liberal, econômico, democracia, liberdade. Por meio de leilão da Petrobras, uma empresa Eneva, ela arremata ali o direito de explorar a bacia amazônica do Campo Juruá e do Campo Azulão. Essa mesma empresa paga 54 milhões de dólares para o Brasil e faz um investimento de 1,8 bilhões de reais por meio de financiamento. Então, o que acontece? É muito rápido, dá gosto de falar disso, porque é muito rápido. O governo, ele age para dar autonomia para o estado de Roraima e parar de pagar 200 milhões, né, anuais para a Venezuela e parar de pagar também 1 bilhão e 100 milhões de diesel, fora que isso também acaba com a natureza. Não estão falando tanto aí que o governo ele não liga para a Amazônia? Tá aqui mais uma prova. Então é dividido em fases aqui, mas é muito rápido, se liga só. Então em 2019, em maio, a Eneva negocia a energia de UTE, Jaguatirica 2, no leilão para um sistema isolado. 2, em setembro do mesmo ano de 2019, emissão de licença do IPAM Amazonas para a construção das unidades de tratamento de gás natural e de liquefação em Azulão. 3, em outubro do mesmo ano, enquadramento pelo Ministério de Minas e Energias da UTE Térmica Jaguatirica 2 como projeto prioritário para a emissão de debêntures incentivadas. 4. Janeiro de 2020, olha a velocidade. Aprovado 1 bilhão de reais para o investimento nas plantas do Banco Amazonas. E agora, em maio de 2021, produção do primeiro volume de gás natural para comissionamento da planta. E dia 27 agora do mês passado, Eneva inicia a produção comercial do gás. Para quê? Para tirar Roraima das garras da ditadura venezuelana e para dar autonomia para esse estado. Esse governo que está aí, ele é bom ou ele não é? Porque se ele não fosse um governo que pensava nos brasileiros, ele poderia muito bem fazer uma campanha populista, não dando serenidade a esse processo e continuando sustentando um regime ali, porque seria mais fácil. Era só pagar um pouco mais e deixar Roraima do jeito que ela estava. Simplesmente. Mas graças a Deus,
nós temos um presidente que pensa nos seus brasileiros, não dando só autonomia para a população de Roraima, mas também livrando da conta de todos os brasileiros a dependência, a sustentação de um Estado que pode ser muito bem autônomo. Tá aí a prova. Agora a pergunta que vem: por que não fizeram isso de 78 para cá? Por quê? E para você que chegou até o momento desse vídeo, muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar um like, comente, compartilhe ele para o máximo de pessoas que você conseguir. Também vou pedir para você ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal Ditocracia. Precisamos ultrapassar os 5.000 inscritos e as 4.000 horas assistidas. Também quero te pedir para não utilizar os meus conteúdos e os meus vídeos para trabalhos escolares, porque além de fatos históricos, de pesquisas com dados oficiais, com reportagens da imprensa, eu também coloco a minha opinião e cada um tem a sua. Muito obrigado e até o próximo vídeo.